Informação importante no Goiás em relação ao Wesley Garcia. O jogador não ficará para o ano que vem. O Goiás já busca, inclusive, uma rescisão amigável. Quero trazer os detalhes em relação a essa história. Até quando vai o seu contrato? Quanto o Goiás pagou no investimento do Wesley Garcia no começo dessa temporada? E o que explica um jogador que tem qualidade técnica, um jogador que fez uma boa Série B do ano passado, agora sendo contratado por um clube mais estruturado, né, para uma Série B, não demonstrar uma mínima vontade. Será que é o caminho o Goiás procurar estrangeiros? Analisando o elenco dessa temporada, o Goiás teve apenas 4, todos eles que já conheceram ou que já conheciam aqui o futebol brasileiro. Em contrapartida, quando a gente olha, por exemplo, o elenco da Série A, né, o Mirassol, por exemplo, não tem nenhum gringo e vem fazendo uma baita campanha. Será que a gente não foi enganado com essa história de que qualquer jogador que fala espanhol ou português de Portugal ou italiano é bom de bola? Enfim, só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e compre o seu novo produto personalizado do Goiás com a RT Facas, chegando com várias novidades nesta reta final de ano para você conferir. A RT Facas, que tem uma loja física e está localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Você pode fazer a sua encomenda, uma personalização como, por exemplo, o seu nome, o nome do ente querido, excelentes opções de facas, copos térmicos, tábuas para corte e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, só você chamar no Instagram ou no WhatsApp e falar que veio aqui pelo Goiás News, beleza? Da mesma forma, a Kelly Mendes, a sua festa em até 12 vezes no cartão, bolos personalizados, da mesma forma, opções para aniversários, casamentos, bem casados, suas comemorações com muito mais sabor com a Kelly Mendes. Faça sua reserva pelo Instagram, o link na descrição do vídeo, localizado no Parque Ateneu, em Goiânia, e também pelo WhatsApp, o 629 8596 6097. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante envolvendo o atacante Wesley Garcia, que não seguirá no Goiás para a temporada de 2026. Tá? Essa informação, inclusive, foi divulgada pelo Iago do Periquito Brisado. Um abraço para ele. No último jogo, né, contra o Remo, o Goiás já havia deixado claro isso, que o Wesley Garcia não foi convocado para este duelo por opção técnica. Né? O Wesley Garcia, que vinha sofrendo muito na questão física, ele não está lesionado, não é essa a questão, tá? Mas, pelo baixo ritmo de jogo, é um jogador que acabou sendo cortado da delegação, tem as limitações também, né? No que tange a quantidade de jogadores, etc., para esse último jogo. E para 2026, o que a gente pode esperar em relação ao Wesley Garcia? O Goiás, vale lembrar, comprou o jogador em definitivo, tá? Na época, o Paysandu tinha uma opção de compra do Wesley, quando ele estava emprestado no ano passado, por 2 milhões de euros, dólares. Essa era a quantia necessária, né, para a continuidade dele no Paysandu, que demorou para pagar, virou o ano, acabou expirando o contrato e o Goiás foi lá e adquiriu o jogador em definitivo. O Goiás não revelou de maneira oficial a quantia, tá? Os números para essa compensação. Acredito eu que tenha sido um valor menor, tá? Menor do que essa opção de compra por parte do Paysandu. Ainda assim, não deixa de ser caro, né? Houve uma compensação financeira e também teve toda a questão dos salários, né? Um jogador que é caro, recebe em dólar. O Wesley Garcia, no mínimo, recebe 80, 90 mil reais mensais no Goiás. E o que explica uma situação como essa, de um jogador não demonstrar, né, vontade, fome, durante toda uma temporada. É algo assim que deixa a gente um tanto quanto incrédulo, porque se não é o normal, assim, não quero normalizar, mas se fosse um jogador já com 35, 37 anos, aquele medalhão que rodou na Europa, foi para um time grande da América do Sul e, sei lá, pintasse aqui na Série B do nada, a gente até entenderia, né, essa questão, falar, pô, o cara já tá de barriga cheia. Não é o caso do Wesley Garcia, tá? Não é o caso dele, até porque, tudo bem, ele já jogava em algumas equipes importantes lá da Venezuela desde 2019, mas os salários de lá não são igual aqui, né, que qualquer jogador mediano recebe 100 mil reais por mês. Não, lá a situação é um pouco mais complicada. Dá para pagar as contas? Dá, mas não dá para dizer que o Wesley Garcia já está aposentado. E não quer correr, tá? Não joga, não tem vontade. Desde fevereiro, esses já eram os relatos lá com o técnico Jair Ventura.
E antes o torcedor ficava sempre naquela, mas será que é o Jair que tem alguma coisa contra, né, o Wesley Garcia? Ok. Vira o Campeonato Goiano, começa a Série B, e com o Wagner Mancini também, o Wesley Garcia jogou muito pouco. Com o Carille, ele não jogou nenhuma vez, tá? Ou seja, apenas 11 jogos, ainda com o Wagner Mancini na Série B, nenhum na condição de titular, nenhuma vez, tá? Os jogos que ele participou mais vezes pelo Goiás foram 45 minutos contra o Atlético Goianiense, contra o Paysandu também, né? Ele jogou 56 porque entrou no primeiro tempo, então esse foi o jogo que ele mais atuou desde aquela contusão que ele teve contra o Vila Nova, acho que vocês vão se lembrar no Campeonato Goiano. Olha lá, essa era a média dele. O gol que ele fez contra o Cuiabá, ele jogou apenas 27 minutos. Então, assim, fica uma pulga atrás da orelha. Um ótimo jogador, tecnicamente falando. Eu acho que quando jogou, o torcedor sempre quis ver um pouco mais, mas que faltou vontade. Recentemente foi especulado em algumas equipes da Série C, o Santa Cruz, etc., até mesmo um retorno ao Paysandu, mas o que eu tenho de informação é que ainda não há nada certo, né, para 2026. Apenas que não é um jogador que não está nos planos do Goiás, independente de quem for o técnico para o ano que vem. A melhor lavanderia de Goiânia é a Viva Cor, lavanderia e também tinturaria. Localizado na Avenida T2, no setor Bueno, você encontra vários serviços como higienização, remoção de manchas, lavagens especiais e muito mais. Vou deixar todas as informações da lavanderia Viva Cor aqui embaixo na descrição do vídeo, que te recebe de segunda a sexta-feira em horário comercial, tá bom? Compre a sua nova bicicleta com a Alternative Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Bicicleta Aro 29 por apenas R$ 899,90 ou 12 vezes de R$ 86. Seguidores aqui do Goiás News também tem condição especial, é só você falar que veio através aqui do YouTube, tá bom? Todos os detalhes na descrição do vídeo. E a RJC Assessoria Contábil. O Simples Nacional ainda é a melhor opção para o seu negócio? Você pode tirar as suas dúvidas com os profissionais da RJC, como, por exemplo, abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, assessoria financeira. A RJC que está localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. Anota também o site www.rjcassessoria.com.br. Falando sobre essa questão de gringos, né, quem fica, quem sai para o Goiás no ano que vem, dá para dizer que foi uma temporada com apostas ruins, né, no que tange as contratações de estrangeiros. O único que jogou com um pouco mais de frequência foi o Gonzalo Freitas, né? O Gonzalo Freitas, 34 anos de idade, volante uruguaio, importante nessa reta final. Ainda assim, às vezes eu acho que o torcedor esquece um pouco do Gonzalo. Assim, para mim não foi um jogador bom para o Goiás nessa temporada. Cometeu muitos erros individuais, aquele jogo contra o Atlético, por exemplo, mesmo no Campeonato Goiano, aquele comecinho de Série B, perdeu muito espaço para o Marcão, aí depois em alguns momentos que ele até ganhou espaço, mas não se lesionava. Então, assim, é um jogador que eu vejo como um tanto quanto problemático. Não continuaria para o ano que vem, mas é o único dentro dessa lista que o torcedor acha que não vai guardar rancor, né, dos gringos. No restante, eu acho que passou muito mais raiva do que solução. Facundo Barceló, horroroso, mais um daquela característica. Para mim, é claro que o torcedor ele fica chateado quando o jogador é perna de pau, ok. Mas quando o jogador, além de ser ruim, não tem uma mínima vontade, um mínimo de respeito, de vergonha na cara, aí o torcedor ele falta arrancar os cabelos. Por exemplo, um jogador tão ruim quanto o João Magno, péssimo, horroroso, ok, mas corria, dedicava, dava carrinho, pedia a bola, tentava alguma coisa. Até fez alguns golzinhos, acho que fez 3 gols naquele segundo turno de Série A, né? O Facundo Barceló nem isso fazia. Então, assim, se for para o Goiás continuar contratando esse tipo de perfil de jogador, é melhor buscar o que tem aqui no Brasil mesmo. E não fez nada no CRB também, foi dispensado nessa reta final de ano. É uma coisa esquisita, eu entendo, cada um tem suas questões, tem seus problemas, mas quando você entra dentro de campo, cara, é igual acordar, vestir a camisa e trabalhar. Você tem que ter pelo menos um pouco de vontade e responsabilidade com aquilo que está fazendo. Sobre o Wesley Garcia, eu comentei brevemente anteriormente, e o Martim Benítez também, que já rescindiu do seu contrato. Outra decepção, mas essa daqui pelo menos já era esperado e o Goiás fez uma precaução, né, com um contrato de produtividade. E como eu falei lá no começo do vídeo, levando em consideração, por exemplo, igual o Mirassol, esse ano fez um elenco sem jogadores estrangeiros, indo na contramão do que se faz aqui no Brasil.
A gente tem uma tendência de achar que tudo que é de fora é muito bom. E assim, nada contra estrangeiros. Se o cara for bom de bola, bom de serviço, que seja muito bem-vindo. Mas não quer dizer que o jogador fale espanhol ou italiano ou alemão que ele é superior ao que a gente encontra aqui do Brasil. Não é assim e nunca foi, tá? Tanto é que os jogadores brasileiros são sempre os mais contratados. Os brasileiros e também os argentinos têm qualidade técnica, mas não é qualquer um. E o Goiás também, assim como grande parte dos clubes do Brasil, faz tudo meio que nas coxas, né? Aquela contratação que, o cara fez um jogo bom contra o Fluminense na Sul-Americana, vamos trazer? Não é tão simples assim, tá? Tem toda uma questão de adaptação. Nesse ano eu acho que errou menos no que tange a essa parte de gringos ao contratar jogadores que já estavam aqui no Brasil. O Barceló, o Benítez, o Wesley, o próprio Gonzalo, diferentemente do ano passado, né, onde o Goiás encheu o elenco também com aqueles jogadores gringos que, minha Nossa Senhora. Não esqueça de conferir o nosso parceiro do canal, que é a Zapay. A Zapay facilita bastante a sua vida financeira e também no trânsito. É um aplicativo 100% gratuito, onde através da placa do seu carro, da sua moto, você consegue verificar se há débitos veiculares em aberto, como por exemplo multas, IPVA, licenciamento e muito mais. Consulte seus débitos veiculares com a Zapay. Se você tiver alguma dívida, basta você utilizar o nosso cupom Goiás20 e você garante 20% de desconto no valor das taxas do Detran para parcelamentos em 10 vezes ou mais nos seus cartões, tá bom? O link na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!